E aí pessoal, aqui seu amigo Jones Bornes, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos nos aprofundar um pouco, pelo menos um pouco, numa teoria da conspiração. Vocês conhecem a epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh? Bom, Gilgamesh era o rei de Uruk, na antiga Mesopotâmia. E ele era um semideus. Ele era 2/3 Deus e 1/3 humano. E conta a história que a grande busca da vida dele era pela vida eterna, já que por ter esse 1/3 humano, ele não tinha a eternidade como os deuses. Conta também a história que ele foi enterrado no leito de um rio. Eles desviaram o rio, colocaram a tumba dele, a tumba do rei lá, e a selaram. Depois retornaram o rio ao seu curso normal. Então, segundo a história, Gilgamesh morreu e foi enterrado. Então, ele não conseguiu a vida eterna. Mas será que não conseguiu mesmo? O que não dá para fazer hoje em dia com o DNA de um semideus, seja lá o que isso for? Bom, para quem não conhece a epopeia de Gilgamesh, eu vou passar aqui agora um vídeo com um pequeno resumo, mas um resumo bem pequeno mesmo da epopeia de Gilgamesh, só para vocês se situarem, quem não conhecem, da história do rei Gilgamesh. Então assistam e depois a gente continua o papo. Antes dos impérios, antes dos livros, na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, ergueu-se a primeira grande cidade da humanidade. Ali, reinou um ser extraordinário, Gilgamesh. Dizia-se que ele tinha mais de 5 metros de altura, que sua força superava de qualquer homem, que era 2/3 Deus e 1/3 humano, filho da deusa Ninsum, descendente dos deuses antigos, mas com o coração inquieto dos mortais. Gilgamesh era poderoso, mas também tirano. Seu povo sofria sob sua ambição para conter o rei. Os deuses moldaram da argila um igual, Enkidu, o homem da natureza. Quando se encontraram, a terra tremeu, mas nenhum venceu, e do choque nasceu respeito. Sedentos por glória eterna, partiram rumo ao proibido. Umbaba caiu. Os deuses exigiram equilíbrio. Foi então que o rei temeu aquilo que nenhum exército poderia derrotar: a morte. Assim, a imortalidade escapou. Como areia entre os dedos, ele compreendeu: o homem não vive para sempre, mas suas obras, sim. Depois de um longo reinado, o rei lendário morreu. O mito diz que foi sepultado sob o leito do rio, com tesouros e honras, enquanto as águas foram temporariamente desviadas, e assim, o rei que buscou a eternidade tornou-se eterno na memória da humanidade. A história de Gilgamesh sobreviveu milênios, a mais antiga epopeia do mundo. Beleza, e onde eu quero chegar com isso? Onde está a conspiração? Bem, um tempo atrás, eu ouvi dizer que uma poderosa mulher dos Estados Unidos, Hillary Clinton, supostamente tinha vazado um e-mail dela comemorando que eles tinham recuperado a tumba de Gilgamesh. Mais uma vez, eu não vi e-mail nem nada. Foi só a notícia que eu tive na internet, né? Não foi de fontes oficiais. Mas então, eu resolvi perguntar para IA
o que ela sabia sobre isso, mais especificamente pro chat GPT. E foi interessante. Acompanhe comigo aqui. Para começar, eu fui bem direto. Eu perguntei: existem notícias ou relatos sobre os Estados Unidos terem extraído a tumba de Gilgamesh no Iraque? Aí ela respondeu: não existem notícias confiáveis ou relatos verificados de que os Estados Unidos tenham extraído a tumba de Gilgamesh no Iraque. Aqui está o que de fato é noticiado e o que não está comprovado. O que aconteceu de verdade. Os Estados Unidos devolveram artefatos históricos iraquianos, incluindo uma tabuleta de argila com trechos da epopeia de Gilgamesh. Tá, devolveu mais coisas, e o que não foi confirmado? Não há nenhuma evidência confiável de que os Estados Unidos tenham encontrado, muito menos extraído ou removido, uma tumba atribuída a Gilgamesh. Beleza, resumiu aqui. Então parece que aqui não tem nada, né? Ficou bem vazio isso. Aí eu resolvi ser mais suave. Eu perguntei: a tumba de Gilgamesh foi encontrada no Iraque? Ela respondeu: não. A tumba de Gilgamesh não foi comprovadamente encontrada no Iraque. Há relatos antigos, de meados de 2003, de que uma equipe liderada por um arqueólogo alemão usou tecnologia de magnetometria perto da cidade de Uruk, no sul do Iraque, para identificar sob o antigo leito do rio Eufrates uma estrutura que poderia corresponder à descrita no épico como suposto túmulo de Gilgamesh. Alguns na imprensa da época chegaram a sugerir que isso poderia ser sua tumba lendária. Bom, essa descoberta nunca foi confirmada arqueologicamente. A equipe identificou apenas uma estrutura que poderia ser interpretada como um túmulo. E os responsáveis disseram explicitamente que não havia confirmação de que fosse realmente o túmulo de Gilgamesh. Não houve escavações completas ou achado de restos humanos, inscrições ou artefatos definitivos. Em resumo, rumores e especulações sobre ter sido encontrada uma estrutura que poderia ser a tumba circulam há anos, mas até hoje não há evidência concreta de que a tumba de Gilgamesh tenha sido encontrada no Iraque. Tá. Vamos continuar. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque? Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 20 de março de 2003. A invasão marcou o início da guerra liderada pelos Estados Unidos contra o regime de Saddam Hussein. A operação militar recebeu o nome de Operação Iraqi Freedom e começou com bombardeios aéreos seguidos por uma ofensiva terrestre a partir do Kuwait. Então os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003. A tumba de Gilgamesh... Quando eu perguntei, a tumba de Gilgamesh foi encontrada no Iraque,
Os relatos são de meados de 2003, lembra? Quando os invadiram o Iraque? Estados Unidos invadiram o Iraque em 20 de março de 2003. Segundo o que eu pesquisei, foi menos de um mês depois que saiu a notícia de que supostamente teriam encontrado a tumba de Gilgamesh. Os Estados Unidos invadiu o Iraque. Continuando, eu perguntei: você tem as imagens encontradas no Iraque da suposta tumba de Gilgamesh feitas por Jorg Fassbinder? Ela respondeu: em 2003, um pesquisador alemão chamado Jorg Fassbinder e sua equipe identificaram por meio de um sensor magnetométrico estruturas ocultas sobre o antigo leito do rio Eufrates, perto de Uruk, que poderiam ser interpretadas como uma construção funerária, possivelmente semelhante à forma como o túmulo de Gilgamesh é descrito no épico sumério. Mas essa detecção não foi fotografada ou escavada abertamente, e não há imagens publicadas de um túmulo real ou de um corpo desse tipo encontradas ou divulgadas por arqueólogos. Tá. Então parece que realmente em 2003 teve esse pesquisador que usou esse sensor e descobriu que tinha umas estruturas interessantes no lugar que possivelmente seria aonde estaria a tumba de Gilgamesh. Ou seja, no começo não tinha nada, mas você vai vendo alguma coisinha tem. Aí no fim aqui ela dá, em suma, não há imagens confirmadas de uma tumba de Gilgamesh, feita por qualquer arqueólogo ou explorador no Iraque. E vídeos e imagens que circulam online não são fontes confiáveis ou comprovadas. Concordo. Aí, de acordo de algumas coisas que eu ouvi em relação aos arquivos Epstein, eu resolvi perguntar alguma coisa nessa área também. Veja que interessante. Existe alguma citação ao nome Gilgamesh nos arquivos Epstein? Não. Até onde documentações confiáveis mostram, não existe nenhuma menção ao nome Gilgamesh. Tá. Aí ela diz que os arquivos não são documentos legais ou de investigações, tal. Ou seja, não é confiável. E daqui importante que aparecer numa busca o arquivo não significa culpa ou envolvimento criminal. Também concordo. Aí eu perguntei: há cientistas geneticistas nesses arquivos, em e-mails? Aí ela respondeu: sim. Há cientistas e pesquisadores cujos nomes ou projetos científicos aparecem nos arquivos, inclusive em e-mails ou contextos de pesquisa. Tá, então há cientistas há cientistas geneticistas nos arquivos. Ela confirmou. Inclusive deu o nome de alguns aqui, que não vem ao caso. Conclusão:
Existem nomes de cientistas e acadêmicos nos arquivos. Alguns podem ser associados à pesquisa ou à ciência em geral. Isso não significa que esses cientistas participaram de atividades criminosas ou que suas carreiras científicas estejam ligadas a irregularidades. Também concordo. Continuando, eu perguntei: a rede BBC fez uma cobertura da descoberta da tumba de Gilgamesh? Ela respondeu: sim. A BBC chegou a publicar uma notícia em 2003 relatando que arqueólogos acreditavam ter encontrado uma estrutura que poderia ser a tumba lendária de Gilgamesh no Iraque. Então, a rede BBC publicou uma notícia relatando que eles acreditavam poder ter encontrado. Contexto da reportagem: em abril de 2003, o serviço BBC World Service, no programa Science in Action, publicou um item dizendo que uma expedição de arqueólogos liderada por um pesquisador alemão identificou, por meio de tecnologia, uma estrutura no antigo leito do rio Eufrates, perto de Uruk, no sul do Iraque, que poderia ser interpretada como uma tumba, semelhante à descrita no épico de Gilgamesh. Na reportagem, ele citou que o formato parecia muito similar ao descrito no épico. Então ele dá aqui, resumindo: sim, a BBC fez uma cobertura em 2003 sobre uma hipótese de localização da tumba de Gilgamesh, baseada num levantamento arqueológico, mas isso não equivaleu a uma descoberta comprovada da tumba. Beleza. Olha que interessante. Então, continuando, eu perguntei: o Museu do Iraque foi invadido em 2003? Sim, o Museu Nacional do Iraque, em Bagdá, foi saqueado em abril de 2003, logo após a queda da cidade durante a invasão liderada pelos Estados Unidos. O que aconteceu? Entre 10 e 12 de abril de 2003, enquanto as forças da coalizão tomavam Bagdá, o museu ficou sem proteção adequada e foi invadido por saqueadores. Milhares de peças foram roubadas ou destruídas. O que foi perdido? O museu abrigava uma das coleções mais importantes do mundo sobre a antiga Mesopotâmia. E foram perdidos tábuas cuneiformes, estátuas sumérias, selos cilíndricos, joias e artefatos com mais de 4.000 anos. Ora, que interessante, hein? Bom, onde estamos aqui? Então o Museu do Iraque foi invadido em abril de 2003. Ou seja, o roteiro dessa conspiração tá perfeito, né? As ações, os movimentos em sequência batem na cronologia perfeitamente. Mas o que pessoas que têm tudo o que podem querer e de repente já não tem mais o que querer, talvez eles queiram a vida eterna? Será? Bom, fica aí a pergunta. Continuando.
Com ciência avançada, é possível recuperar o DNA de múmias com milhares de anos e bem preservadas? Sim, é possível recuperar DNA de múmias com milhares de anos, mas com várias limitações técnicas. Será que hoje em dia as limitações são tantas assim mesmo? Segundo outra teoria, a ciência real de quem tem o poder está sempre pelo menos 50 anos à frente do que a gente tem agora. Então é possível recuperar o DNA de múmias. Aí ela dá vários exemplos aqui, algumas limitações. É possível clonar alguém antigo? Não, mesmo com DNA parcial, não há tecnologia atual para recriar um indivíduo antigo. O que se consegue é reconstruir perfil genético, ancestralidade, doenças e parentesco. Não ressuscitar a pessoa. Tá bom. Aí eu fui um pouquinho mais longe. Existem rumores de que um Stargate ou portal na Mesopotâmia, Saddam Hussein disse algo a respeito? Sim, existem rumores e teorias da conspiração sobre um Stargate, portal antigo, na Mesopotâmia. Mas não há qualquer evidência histórica, arqueológica ou documental confiáveis que comprove isso. Parece que eu tô assistindo o filme, como chama mesmo? Stargate, aquele filme antigo, ficção científica. Inclusive fica a dica, é um ótimo filme. Mas o roteiro, eu acho que o roteirista tirou daqui, né? Não é possível. Então tá. Origem da história. A narrativa costuma misturar elementos de antiga região da Mesopotâmia, a cidade suméria de Uruk, o personagem lendário Gilgamesh, a invasão do Iraque em 2003 e até o filme Stargate. Então é isso aí. Tá aí o roteiro. Cara, é a teoria perfeita. Aqui, ó. Essas histórias geralmente alegam que os Estados Unidos teriam invadido o Iraque para controlar um portal interdimensional descoberto em escavações antigas. No entanto, isso não aparece em nenhum documento militar, relatório arqueológico ou investigação jornalística séria. Bom, e se fosse verdade, nem era para aparecer mesmo, né? Tá. Saddam Hussein falou sobre isso. Olha só que legal. Não há registros confiáveis de que Saddam Hussein tenha declarado publicamente a existência de um Stargate, ou portal na Mesopotâmia. O que é verdade? Saddam investiu pesado na reconstrução simbólica da antiga Babilônia. Olha só. Ele se via como herdeiro de grandes reis mesopotâmicos, como Nabucodonosor II. Ele se via herdeiro de grandes reis. Será que talvez ele também poderia estar interessado em alguma tumba de algum semideus? Vai saber. Conclusão, não existe evidência de um Stargate na Mesopotâmia. Saddam Hussein não deixou registros confiáveis falando sobre isso. A história é parte de teorias da conspiração modernas. Beleza. E para fechar, ela resume tudo aqui, ó.
Há relatos antigos, de meados de 2003, de que uma equipe liderada por um arqueólogo alemão usou tecnologia perto da cidade de Uruk, no sul do Iraque, para identificar sob o antigo leito do rio Eufrates uma estrutura que poderia corresponder à descrita no épico, como suposto túmulo de Gilgamesh. Alguns na imprensa da época chegaram a sugerir que isso poderia ser a tumba lendária. Aí eu perguntei, você sabe qual é a localização desse lugar? Aí ela deu que não há uma coordenada exata ou localização arqueológica oficial divulgada por instituições acadêmicas para um túmulo de Gilgamesh. Em resumo, a possível estrutura foi detectada nas imediações do sítio de Uruk, no sul do Iraque, em uma área que corresponde ao antigo leito do Eufrates, mas não existe uma localização exata e confirmada de um túmulo de Gilgamesh que possa ser apontada em mapas arqueológicos hoje. Bom, então é isso. Eu não estou aqui afirmando nada, mas as informações dão um roteiro para um filme de ficção muito bom, né? Uma teoria muito boa. E depois desses arquivos que saíram aí, de que essa galera tá fazendo experimentos genéticos, então a coisa parece que ficou mais realista, mais suspeita. Não sei. Pode ser verdade, pode não ser. Se você quiser, deixa aí seu comentário, o que você acha. O importante é a gente deixar entreaberto, né? Porque já que a gente não sabe se é verdade ou não, também não podemos descartar, não é? Porque hoje em dia a realidade parece que está competindo com as teorias da conspiração. Em alguns casos parece que está ganhando. Beleza? É isso aí, pessoal. Ficamos aqui. Até o próximo bate-papo. Valeu!